Hi students, here we have the simple past again, but now the negative and the interrogative forms, so it's new. Let's see? Turma, eu preparei esses slides para a gente dar continuidade ao simple past, só que agora as frases negativas e interrogativas, certo? O que nós tínhamos visto? Nós formávamos as afirmações usando o verbo no simple past. Os regulares terminavam com ed e os irregulares eram os verbos da lista. Então, eu coloquei aqui duas frases para a gente retomar, para a gente relembrar. We learned about simple past last class. We drank tea together last week. We learned about simple past last class. Nós aprendemos sobre o passado na aula passada. E we drank tea together last week. Nós tomamos chá juntos na semana passada, certo? Bom, o que é bem importante? Quando a gente tem uma frase afirmativa e a gente precisa reescrevê-la, transformá-la em negação ou interrogação, primeiro ponto, a gente procura o verbo to be. Nós vamos procurar was ou were nessas frases. Por quê? Porque se tiver verbo to be, a gente não pode usar auxiliar. A gente trabalha com esse verbo que já está ali presente. Mas quando o verbo to be não está presente, a gente precisa da ajuda do verbo auxiliar. Como a gente está vendo o simple past, nós precisamos do auxílio do did, que é o auxiliar do simple past. Então vamos ver alguns exemplos. Vamos começar pelas frases negativas, né? Bom, gente, se eu digo eu tomei chá, a negação eu vou dizer eu não tomei chá, certo? A negação eu precisei do não. Da mesma forma e no mesmo local a gente precisa usar não em inglês. Como é que a gente diz esse não? Esse não vai ser junto com o verbo auxiliar. Então, nós vamos usar did, not ou didn't, certo? E esse é o não. Lembrando que isso quando nós não tivermos o was e were na frase. Então, voltando à frase anterior. We learned about simple past last class. Nós aprendemos sobre o passado na aula passada. Agora, nós vamos dizer nós não aprendemos. Então, nós precisamos do didn't, porque nós não temos o was aqui. Vejam, o verbo é learn, não temos o was nem o were. Então, nós precisamos do auxiliar did. E a nossa frase vai ficar we did not learn. Como eu usei o did, eu preciso usar o verbo na base form. O verbo tinha ed, mas quando a gente usa o auxiliar, o verbo volta para a base form. Então, ficou we did not learn about simple past. Ou we didn't, que é a forma contrata, né? E mais comum até. No segundo exemplo, we drank tea together last week. Nós tomamos chá juntos semana passada. Vai ficar nós não tomamos. No mesmo lugar que a gente coloca o não em português, a gente coloca o não em inglês também. Só que agora o nosso não é did not. E o verbo volta para a base form. Drank voltou a ser drink. Então ficou we did not drink tea. Ou we didn't drink tea. Ok? Quando apareceu o verbo to be, quando a gente olhar a frase e a gente identificar o was ou were, a gente não vai poder usar did, certo? É com ele que a gente vai trabalhar, como eu disse anteriormente. Então aqui tem uma frase, she was at home yesterday. Ela estava em casa ontem. Como nós temos o was, nós não podemos usar did. É o was que nós vamos usar, certo? E vai ficar she was not ou she wasn't. Aqui, they were at home yesterday. De novo, nós temos o verbo to be, temos were, não podemos usar did. Então, vai ficar they were not ou they weren't at home yesterday. Certo? Bom, o nosso próximo passo vai ser, então, as frases interrogativas. Mas aqui tem só um lembretezinho, né? Procuramos sempre o was ou were na frase. Quando tiver o was ou were, a gente trabalha com ele. E quando não tiver, a gente usa o did, not ou didn't. E o verbo na base form. Depois, as interrogações, elas vão seguir um processo mais ou menos semelhante, certo? Vejam, essas são as frases que a gente usou para transformar em negação. Elas ficaram, vejam, we didn't learn, we didn't drink,
she wasn't e she weren't, certo? Onde usamos o didn't, o verbo voltou para a base form. Didn't drink, didn't learn. Próximo passo é a gente ver as frases interrogativas, que vamos ter que observar esse mesmo processo. Procuramos o verbo to be, quando tiver verbo to be a gente vai trabalhar com ele. Quando não tiver a gente vai precisar usar o did, como a gente usou nas frases anteriores, usamos o did e o verbo na base form. O que tem de diferente? Na negação a gente precisa dizer esse não, então é did not, é didn't, e vai lá no mesmo local que em português a gente coloca o não. Em inglês, a gente faz as interrogações um pouquinho diferente do que é o nosso hábito em português. Em português a gente simplesmente coloca o ponto de interrogação. Em inglês, não. A gente vai precisar ou ter um verbo to be na frente do sujeito, ou a gente vai precisar do auxiliar. Então, de novo, a gente vai olhar a frase. Procuramos verbo to be. Não tem. O verbo é drank. Nós vamos precisar do did. Esse did vai fazer com que esse drank, que aqui está, volte para a base form. Então, como é que ficaria essa interrogação? Did we drink tea together last week? E o ponto de interrogação. Em português, a gente simplesmente colocaria um ponto de interrogação no final da frase, né? Em inglês, a gente tem que ficar atento a essa mudança. A gente precisa do auxiliar na frente. O segundo exemplo agora é uma frase com verbo to be. She was at home yesterday. Tem verbo to be, a gente não pode usar did. E ela vai ficar was she at home yesterday? E depois o ponto de interrogação. Tudo certo, turma? Tranquilo? Na sequência, eu coloquei algumas expressões de tempo que são bem comuns, assim, só para a gente dar uma lembradinha. Yesterday, que significa ontem. Eu coloquei last week, last year, last night, só para vocês terem uma noção do uso desse last, que significa passada, passado, né? Então, last week, semana passada, last year, ano passado, last night, noite passada. Então, a gente trocando essa palavra aqui, a gente vai construindo outras expressões. E coloquei também a expressão ago, que significa atrás, né? Então, eu botei como exemplo 10 minutes ago. Esse 10 minutes também a gente poderia ter uma outra expressão de tempo aqui, né? Mas 10 minutes ago seria há 10 minutos, ou 10 minutos atrás. Certo, turma? Então, só para dar uma retomada nessas expressões, que elas também aparecem com frequência. Yesterday, last week, last year, last night. E o ago, que nesse caso, o meu exemplo é 10 minutes ago. Bom, vamos para o homework. Como homework, vocês precisam fazer as atividades do Student's Book. Então, nós temos algumas páginas aqui citadas. Pessoal, quem está sem livro, abre o livro digital que está na plataforma e responde as atividades no seu caderno, tá? Então, page 24, read the text. Vocês vão ler o texto e depois vão passar para a página 25. 25, a atividade 2 é a atividade de leitura e compreensão de texto. Passamos então para a página 27, nós vamos fazer a página inteira, que é uma revisão, é um treino, né, sobre o Simple Past. E page 28, as atividades 6 e 7, certo? Então ficou assim, página 24 lê um texto, 25 tem uma atividade sobre esse texto. As páginas 27 e 28 são sobre o Simple Past, só que a 27 nós fazemos inteira, 28 apenas as atividades 6 e 7. So guys, see you, bye bye.